Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito diariamente a liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Tem o Instagram, Paulo Roberto Maciel, 6 barra. Liturgia referente ao dia 12 de abril, quarta-feira, oitava da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o Glória, o prefácio da Páscoa número 1 e o ofício próprio. Antífona da entrada. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse no reino preparado para vós, desde o princípio do mundo, aleluia. Mateus 25, versículo 34. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que nos alegrai todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 1º ao 10º. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: olha para nós. Pedro então disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar, e entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram quem era ele, o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial agora é o Salmo 105, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão 3º B. Exulte o coração dos que buscam ao Senhor. Repitamos: exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai e entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo. O Senhor é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Repitamos: exulte o coração dos que buscam o Senhor. Agora vamos à aclamação ao Santo Evangelho, com um trecho do Salmo 117, versículo 24. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós.
alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele, e então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do Evangelho. Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. E-mail santini@novaalianca.com.br. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. O título de seu comentário é Conversando pelo Caminho, baseado em Lucas 24, versículos do 13 ao 35. Não é à toa que Jesus se apresentou a nós como o caminho. Foi bem no meio de uma caminhada que muita gente teve sua experiência definitiva de Deus, desde o êxodo de Israel até a queda de Saulo na estrada de Damasco. O Senhor marcava encontros no meio do caminho. Este comovente evangelho exclusivo de São Lucas, e tendo o discípulo Cleofas como a provável fonte, relata a experiência inesquecível de 2 discípulos estrada fora,
Dou a palavra ao Frei Marie Augustin, do convento de Estrasburgo, na França, que fala da necessidade de ouvir o caminho. Vamos lá, vamos ver o que o Frei disse. Eles achavam que já tinham visto tudo, tinham compreendido tudo, mas regressavam completamente decepcionados. A estrada era pesada e tórrida, cansativa e poeirenta. E além disso, havia a penosa recordação dos 3 últimos dias que tinham visto morrer na ignomínia o seu amigo e mestre, mas era preciso voltar para casa depois de terem celebrado a Páscoa e retomar a estrada. Eles não sabiam que aquele caminheiro, esse desconhecido que se tornara companheiro, iria revelar para eles um outro itinerário, o caminho da palavra de Deus que caminhava através de séculos da humanidade até suas almas, até seus corações subitamente abrasados por essa chama ardente. Eles pensavam afastar-se depois de terem perdido tudo, mas é Deus quem se aproxima deles, preparando-se por meio de seu verbo para lhes devolver a plena alegria. Mas anoitece, tem uma mesa, o pão, um vivo lampejo de luz para lhes revelar o braseiro que neles e nele ardera o dia inteiro. Então, movidos por esse fogo, a estrada noturna é logo devorada. Agora eles a conhecem. É a estrada dos passos de Deus no coração do homem. A cada pulsação ele bate à porta, ele nos fala com as palavras que tantas gerações já ouviram, palavra de Deus nas palavras dos homens. Este caminho é a palavra de Jesus que se faz teu companheiro. Tu o escutas. Tu o escutas. Escuta a estrada que te chama. Torna tua hoje a oração dos escoteiros, estradeiros, que começa assim: Senhor Jesus, que vos ofereceis a nós como a estrada viva, toda irradiada pela luz do alto, dignai-vos, juntar-vos a nós no caminho da vida, assim como fizestes outrora com os caminheiros de Emaús. Caminhar sem nunca se cansar. Algum dia, numa curva da estrada, num pôr de sol imprevisto, o encontro acontecerá. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Mostra-me, Senhor, o teu caminho. É o Salmo 27, versículo 11. Vamos agora saber um pouco dos santos do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. Santo do dia 12 de abril, São Júlio I, Papa. Campeão da ortodoxia romana, o defensor da doutrina trinitária, São Júlio I é venerado no dia 12 de abril. Durante seu pontificado, Júlio I combateu muitos arianos, buscando várias vezes uma reaproximação com eles, através do Concílio de Roma e depois de Sárdica, mas, infelizmente, sem sucesso. São Júlio faleceu no ano 352. Outro santo do dia 12. Dia 12 de abril é dia de São Zenão, bispo de Verona. Quando Zenão tornou-se bispo de Verona em 362, recebeu o apelido de mouro e pescador por suas origens no norte da África. Durante seu episcopado, enfrentou o arianismo e o paganismo e deu grande exemplo de caridade, humildade e generosidade para com os pobres. Hoje, São Zenão é padroeiro da cidade. Outro santo. Santo do dia 12 de abril, São José Moscati, médico de Nápoles. Médico e apóstolo, eis a síntese perfeita que descreve José Moscati, leigo,
que em Nápoles, entre os séculos XIX e XX, cuidava dos enfermos sem distinção, sobretudo dos mais pobres. Faleceu de ataque cardíaco em 1927 e foi canonizado por São João Paulo II 60 anos depois. José Moscati, que como santo goza de uma grande devoção em Nápoles, nasceu em Benevento em 1880 e até tinha origens de Avelino. Filho e neto de magistrado, sua vida profissional parecia determinada, mas ninguém tinha levado em conta sua grande fé, que logo mudou seu destino. Em 1892, quando José ainda era adolescente, seu irmão caiu do cavalo e se machucou muito, a ponto de sofrer de epilepsia por causa do incidente. Talvez foi este impacto precoce com a brevidade da vida humana ou o fato de ter que encarar o sofrimento ou ainda ter que ver continuamente os enfermos na janela da casa paterna que dava para o Hospital dos Incuráveis, que levou José a fazer a faculdade de medicina, ao invés de jurisprudência. Naquela época, a medicina e a ciência, em geral, eram um terreno fértil para o materialismo. Mas o jovem conseguiu manter distância de tudo, alimentando sua fé com a Eucaristia diária. José formou-se brilhantemente em medicina e tornou-se um médico promissor. Com apenas 30 anos, tornou-se um famoso homem por seus diagnósticos imediatos e precisos que pareciam milagrosos devido aos poucos recursos da época. Aos que o faziam notar esta sua qualidade, ele respondia que tudo era graças à oração, pois Deus é o arquiteto da vida, enquanto os médicos podem ser apenas colaboradores indignos. Ciente disso, José ia trabalhar todos os dias, tanto no Hospital dos Incuráveis, do qual foi nomeado diretor em 1925, quanto em seu consultório particular. Ali, acolhia todos e não cobrava a consulta dos pobres, pelo contrário, ele os pagava por quererem ser curados, sobretudo em suas frequentes visitas domiciliares, nas quais não dava apenas assistência médica, mas também conforto espiritual. Dizem que certa vez, após ter curado um trabalhador acometido por um abscesso pulmonar que todos confundiam com a tuberculose, o paciente quis pagar-lhe com todo o dinheiro da sua poupança, mas José pediu-lhe que, ao invés de pagar seus honorários, fosse confessar, pois lhe disse: foi Deus que lhe salvou. Além de se dedicar à cura dos doentes, José tornou-se também um excelente pesquisador. Ele empregava novas técnicas e novos remédios, como a insulina, que em 1922 começou a ser utilizada no tratamento do diabetes. O santo doutor era tão hábil nas autópsias que em 1925 lhe foi confiado o cargo de diretor do Instituto de Anatomia Patológica. Não era raro vê-lo fazer o sinal da cruz antes de lidar com um cadáver, pelo respeito que se deve a um corpo humano que foi amado por Deus. Para o doutor José, ciência e fé não eram dois mundos distantes, separados e inconciliáveis, mas dois elementos que coexistem na vida diária, composta de uma grande devoção à Virgem Maria, de sobriedade e pobreza pessoal, sob o exemplo de São Francisco, e da escolha do celibato para ter mais tempo para seus pacientes cada vez mais numerosos. Houve dois episódios importantes na vida de José Moscati que fazem compreender melhor a sua grandeza. Em 8 de abril de 1906, o Vesúvio, o vulcão, começou a entrar em erupção. Entendendo imediatamente a gravidade da situação, José Moscati foi para a Torre del Greco, onde o Hospital dos Incuráveis tinha uma filial, para pôr em salvo os doentes. Quando o último paciente estava em lugar seguro, a estrutura então desabou. No entanto, em 1911, uma epidemia de cólera se abateu sobre Nápoles. Assim, mais uma vez, José não estava apenas ao lado dos enfermos, sem medo de se contagiar, mas também na linha de frente de suas atividades de pesquisa que contribuíram muito para deter a epidemia. Todos iam ao consultório de José Moscati, até
Pessoas famosas como o tenor Enrico Caruso e o beato Bartolo Longo. Contudo, ele dava a todos indistintamente a mesma atenção escrupulosa, porque em todos via o rosto de Jesus sofredor. Na sala de espera havia uma escrita sobre seus honorários. Quem puder, dê a sua contribuição. Quem precisar, as receba. Precisamente ali, naquele lugar, em sua poltrona, que mais tarde se tornou uma relíquia venerada, no dia 12 de abril de 1927, o santo médico foi acometido por um ataque cardíaco, vindo a falecer com apenas 47 anos de idade. José Moscati foi canonizado por São João Paulo II em 1987, ao término do Sínodo dos Bispos sobre a vocação e missão dos leigos na Igreja. São José Moscati, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Significa, vinde Senhor Jesus, um dia ele vai voltar e será o juízo final. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus.